Diz assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, de sorte que os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se iam de salvar. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, hoje eu estava sem inspiração alguma, sobre qual seria a mensagem que eu iria pregar nessa noite. Mas eu me preocupo muito, irmãos, com aquilo que eu tenho que transmitir para a igreja sob a direção do Espírito Santo. Me preocupo muito. E conversando com a minha cunhada, nós falamos sobre a obra de Deus, e nós falávamos cerca da união do povo de Deus, da comunhão do povo de Deus, a igreja primitiva. E o meu coração ele começou a arder para me pregar sobre esse tema, uma igreja com um só coração e com uma só alma. E o Espírito Santo me trouxe Atos 2, onde fala acerca da igreja primitiva, das primeiras conversões. E nós vemos, meus irmãos, que diz a palavra de Deus que após Pedro ele ter pregado o seu primeiro sermão, após a descida do Espírito Santo, as almas, ouvintes que ali estavam ouvindo o sermão, compungiram-se em seu coração e perguntaram para Pedro o que nós devemos fazer. E Pedro então ele fala para aquele povo: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo, e eles foram batizados, porque eles receberam de bom grado a palavra do Senhor. E essas almas, meus irmãos, eles tinham as virtudes, qualidades, e nós podemos ver, meus irmãos, essas qualidades no verso 42 ao verso 47. Era uma igreja, como eu disse, que tinha um só coração, uma só alma, um só propósito, um só objetivo, uma só fé, um só amor. E todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nesse versículo nós podemos ver que essa igreja, ela estava sustentada sobre 4 pilares. 4 pilares que a igreja do dia atual tem que estar sustentada neles. Não podemos ficar indiferente. O primeiro pilar que essa igreja estava alicerçada, fundamentada, era na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja doutrinada, era uma igreja ensinada, era uma igreja que tinha ensinamento, era uma igreja instruída. Nós não podemos desprezar a doutrina, não podemos desprezar o ensinamento. O que orna a igreja, o que enfeita a igreja, que faz a igreja ser uma igreja que sempre
comunhão com Cristo. É a igreja quando ela tem doutrina e vive essa doutrina. Nos nossos dias, meus irmãos, esse pilar, eles não está sendo mais observado pela igreja atual, pela igreja contemporânea. A doutrina dos apóstolos é uma das bases para a igreja atual, no que diz respeito à santificação, no que diz respeito à santidade. Uma igreja jamais se tornará uma igreja santa se ela desprezar a doutrina. Ela não conseguirá ser santificada sem doutrina. E a igreja do dia atual, meus irmãos, não está observando mais a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos. Estamos tirando tantas coisas do Antigo Testamento e trazendo para a igreja atual. A vara de Arão, cajado de Moisés, a arca da aliança, a água do Rio Jordão e tantas outras coisas do Antigo Testamento. Estamos judaizando a igreja da nova aliança, a igreja que foi comprada com o sangue de Cristo. Estamos trazendo os costumes que eram para o povo judeu e trazendo esse costume, aplicando a igreja de Cristo. E a doutrina apostólica, que é somente a fé, somente a graça, somente a palavra, somente Cristo, somente a Deus glória, estamos deixando de lado. E parece que está se tornando algo normal. A doutrina da santificação, do corpo principalmente, está sendo esquecida. Deus só quer o coração. Mas a doutrina apostólica, ela santifica nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Mas a doutrina da santificação do corpo é politicamente incorreto pregar. Não podemos pregar isso. Isso é usos e costumes. Ou costumes da cultura simplesmente. Isso não é doutrina bíblica, é usos e costumes humano, meramente humano. E os usos e costumes humanos, eles mudam. Não é doutrina bíblica. Mas não, a doutrina bíblica, ela impõe a nós bons costumes. Se uma igreja não tem doutrina bíblica, ela não terá bons costumes. Bons costumes não gera doutrina bíblica, mas doutrina bíblica gera bom costume sim. De como o irmão ou a irmã tem que se vestir, de como o irmão ou a irmã tem que se portar, de como o irmão ou a irmã tem que se apresentar perante a sociedade e fora, e fazer a diferença. Alguém olhar para ele e ver a diferença. E essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Era uma perseverança. Continuamente eles estavam obedecendo a doutrina apostólica. E eles não abriam mão disso. Se nós quisermos ser uma igreja firme e forte, nós temos que preservar a doutrina que santifica o espírito, a alma e o corpo. Se nós quisermos, meus irmãos, ter comunhão com o Senhor, ser uma igreja vitoriosa, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, não podemos desprezar a doutrina. E eu louvo a Deus porque a igreja Deus Amor ainda tem doutrina, ainda tem pessoas que se colocam na posição e falam: eu quero doutrina, eu quero aprender, eu quero ensinamento, eu quero doutrina. Aleluia! Embora está se levantando uma nova geração que a doutrina é um câncer. Tem que tirar a doutrina. Doutrina é um câncer. Aí irmãos, até irmãos de idade, anciãos que antigamente nós queremos doutrina, agora fala não. Eu estou do lado daqueles que dizem que a doutrina é um câncer. Eu estou do lado de você, tá bom? Eu quero te apoiar nessa ideia. Mas para a igreja do Senhor, que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é cheio do Espírito Santo, a igreja sabe que o câncer é o mundanismo, o câncer é o pecado, o câncer é a carnalidade. Esse é o câncer que tem que ser tirado
pecado, aleluia, e não a doutrina do Senhor. Oh, glória! Primeiro pilar. Segundo pilar, eles estavam na comunhão. Era uma igreja unida. Eles eram unânimes. Tinha comunhão. Coisa que não está tendo mais entre nós. Como eu disse, está tendo já divisão, e divisão grave. Tem um grupo que acha que a doutrina é o câncer, que acha que temos que fazer dos cultos uma baladinha, e tem os outros que são conservadores. Glória a Deus por eles. Não, doutrina não é câncer, culto não é boate, não é balada, igreja não, templo não, templo é para não adorar a Deus. Mas está tendo essa divisão. Nós estamos falando a mesma língua. E a intenção do diabo é isso mesmo, é dividir o povo. Porque um povo dividido se torna um povo fraco. Um povo dividido, meus irmãos, é um povo fraco. E não é só nessa parte não, às vezes nós temos até a mesma visão da doutrina, mas às vezes somos individualistas, somos orgulhosos. Eu sou mais santo, eu sou melhor aqui dentro. Não, eu oro mais, eu jejuo mais. Eu falei na confraternização, tem pessoas que acham tão santo que não conseguem ter comunhão com os irmãos. Eu sou crente águia. A águia não anda em banda, a águia anda sozinho. Lá no céu, eu sou tão santo que no céu Deus vai fazer uma cabaninha para mim lá e eu vou ficar lá quietinho, não vou me misturar com os demais. Não consegue ter comunhão, isso já é um sentimento diabólico. Pessoas orgulhosas, que são individualistas, que não conseguem ter comunhão com os irmãos. Ele é uma presa fácil para o diabo. Ele é uma presa fácil para o inimigo. Nós não somos melhor do que ninguém. Não podemos ser o pior, mas melhor não. Somos todos iguais. Nós somos um povo só. Nós vamos morar em um lugar só. Nós temos um Deus só. Nós temos um Espírito só. O mesmo Espírito Santo que está em mim está em você. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós somos uma família. Nós não somos inimigos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós temos que ter comunhão. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em comunhão, em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a bênção. Comunhão. O culto de Santa Ceia é isso. É nós participando de um só pão, é comunhão dos irmãos. Comunhão com Cristo e comunhão dos irmãos. Mas tem pessoas, irmãos, que ele participa da ceia, mas não está em comunhão com os irmãos. E se eu não estiver em comunhão com um irmão, eu estou em falha diante de Deus. Como assim, irmão? Se eu tiver mágoa, ódio no coração de um irmão, o correto é não participar da ceia. Eu tenho que restabelecer essa conciliação com meu irmão, se perdoar, tornar a ter com ele uma comunhão novamente, para mim poder participar da ceia. Não podemos ter comunhão com aqueles irmãos que se diz ser irmãos, mas vivem uma vida no pecado. A Bíblia fala não, para nós não ter comunhão com os tais, que escandaliza a doutrina, que traz escândalo para a obra de Deus. Com esse ainda não comais, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo número 5. Com esse não. Mas nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, que o nosso coração possa estar puro para nós participar da ceia do Senhor, que nós possamos participar da ceia do Senhor com o coração puro e falar: eu estou em comunhão com todo irmão que congrega aqui comigo, eu estou em comunhão com Cristo Jesus, não tem diferença com nenhum deles, porque o Senhor conhece a minha vida. A comunhão. Aleluia. E eles estavam juntos também. Agora o terceiro pilar, no partir do pão. Ou seja, aqui nós não podemos dizer o partir do pão, a ceia do Senhor, mas também nas refeições que a igreja fazia junto. Até mesmo na forma de suprir a necessidade dos irmãos.
Eram irmãos que via que o outro estava passando necessidade e socorria. Com alimento, com a cesta básica. E eles estavam juntos na ceia do Senhor. Havia comunhão. Estavam juntos no partir do pão. Na confraternização entre os irmãos. Era uma igreja unida. Era uma igreja que tinha qualidade. Era uma igreja que tinha virtudes. E a igreja de hoje não pode ficar indiferente. Nós temos que estar, meus irmãos, alicerçados também nesses 4 pilares. O último dele é nas orações. Era uma igreja que estava sempre em oração, aquela oração coletiva, conjunta. Se tinha culto de oração, estavam todos eles orando. Se tinha propósito de oração, estavam todos eles juntos. Nós temos que ter o nosso secreto de oração, o nosso momento de nós orar de forma individual, de forma particular, sim. Mas coisa gloriosa, principalmente a igreja Deus Amor, ainda preserva isso. É o momento da oração, das 7 às 8. Mas parece que esse momento nós não estamos observando mais. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes moram longe da igreja, pessoas que trabalham e a hora da oração ele está aí dentro do ônibus ainda, preocupado com a hora do culto. Não, estou falando de pessoas que moram mais perto do templo, têm a disposição de estar na hora da oração com os irmãos, ajudando quem está abrindo o culto, orando para Deus abençoar a igreja, para Deus salvar almas, mas ele não pratica isso, não observa isso, não dá valor a isso, ele foge da oração. Opa, agora é 8 horas, terminou a oração, agora eu vou para o culto. Não, a igreja primitiva, eles estavam todos juntos, unidos também em oração. Era um grupo forte, eram soldados, guerreiros, era um exército que estava em oração. Mas hoje em dia tudo mudou, está mudando cada vez mais. Se você levanta um propósito de oração, eles começam a ter um grupo bom. Eu vou entrar nessa, pastor, vamos que vamos. Começa ali 20, o terceiro dia cai para 15, quinto dia cai para 10, no último dia só termina, às vezes aquele que começou, mas nem aquele que começou termina. Bate o desânimo e vê que os outros desanimaram e também desanima. Aleluia. Mas a igreja primitiva não, ela estava alicerçada no pilar da oração. Nós não podemos parar, meus irmãos, de orar. Temos que orar, temos que buscar, temos que clamar. Os apóstolos falaram: olha, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Uma igreja tem que ter teologia? Tem. Uma igreja tem que ter conhecimento bíblico? Tem. A igreja tem que crescer no conhecimento? Tem. Mas a igreja também não pode crescer em graça. Ela tem que caminhar com essas duas pernas: teologia, conhecimento, graça. E a graça só vem através de uma vida de oração. Através de uma vida de oração. A igreja é poderosa porque tinha oração. Aleluia, glória a Deus. Oração não pode faltar. Aí, meus irmãos, diz a Bíblia que essa igreja era uma igreja maravilhosa. Em cada alma havia temor. Havia temor. Está faltando temor no nosso meio. Nós estamos perdendo o temor, irmãos. A igreja está perdendo o temor. Alguns tempos atrás, se uma pessoa pecasse, pegava a carteirinha, credencial, está aqui, pastor. Quanto tempo você vai me dar de punição? Pequei. Cometi isso. Hoje não. Pecamos, ou o indivíduo peca, não está, nem remorso sente. Participa da ceia. Está nem aí. Tem temor. Estava escutando o pastor Der Gomes falando de um certo pastor. Ele era jovem. Ele falou que esse pastor ele cometeu um pecado gravíssimo. E uma certa vez esse pastor ligou para ele e falou: eu estou aqui em tal lugar, vem aqui se encontrar comigo, eu preciso conversar com você. O pastor Der Gomes foi até lá. O pastor falou assim: está aqui a chave da igreja, está aqui minha credencial. Eu não senti digno de pisar no salão da igreja. Eu não senti digno de ir lá, entregar isso aqui. Pegue, fale com o missionário, com a diretoria. Eu cometi esse pecado
mas eu não senti digno de pisar no salão onde se faz o culto, por causa desse meu pecado. O pastor Dorival falou assim: eu vou aprender 2 lições com isso. Uma, vou vigiar para mim não pecar da mesma forma. E o temor que você está demonstrando pelas coisas do Senhor. Em cada alma havia temor. Onde as pessoas cometem o pecado absurdo, outro dia estão lá no púlpito, ou nos púlpitos, samambaia, balabaia, e bambambaia, e barulhão, e pula, e quebra tudo. Não está nem aí. Perdeu o temor. E uma igreja, quando perde o temor, não tem a bênção de Deus. Em cada alma havia temor. Que na nossa alma possa ter temor. Não é terror. Eu já falei que nós não podemos ver Deus como um Deus tirano, carrasco, um Deus assassino. Não, não é isso. Mas nós sentir, no mínimo, dor no nosso coração, se nós transgredir o mandamento do Senhor, e falar: Senhor, eu entristeci o Senhor, e eu estou triste também pelo que eu cometi, Senhor. Eu entristeci o Senhor, e minha alma está gemendo por causa disso, Senhor. Eu sei que o Senhor é amor, que o Senhor é misericordioso, e eu não quero entristecer o Senhor. Eu não quero, Senhor. Eu quero que o Senhor tenha prazer em mim, e eu sei que as coisas do Senhor é séria. Aleluia. Hoje, principalmente os gracistas, é uma desgraça essa visão. Nós temos que somos salvos pela fé e pela graça. Mas Deus gracistas, hoje Deus é graça, irmão. Somos salvos pela graça. Eu posso deitar e rolar no pecado. Dobro meu joelho, Senhor meu Deus me perdoa, e vamos que vamos. Obras não, que esqueça obras. Você é da igreja católica. A igreja católica que pregava esse negócio de salvo por obras. Nós só somos salvos pela graça. Falta de temor. E tudo que Satanás quer, meus irmãos, é tirar o temor do nosso coração. Uma vez que ele tirar o temor do nosso coração, nós vamos perder a comunhão com Deus. Que nós possa temer a Deus e dar glória a Ele, e glorificar a Ele, e viver para Ele. Aleluia. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Está aqui. Um dos segredos, meus irmãos, para nós ver os milagres voltarem a acontecer. Primeiro, alicerçar sobre os 4 pilares. Doutrina. Se nós não preservar a doutrina, não querer doutrina, vamos passar vergonha. Vamos sair orando pelos paralíticos aí, os paralíticos não vão andar, passar vergonha. E hoje em dia, as mídias sociais estão aí filmando e ó. Se nós também, meus irmãos, não tiver comunhão, se nós não tiver, meus irmãos, amor pelos nossos irmãos, se nós não perseverar em oração, se não haver temor no nosso coração, nós não iremos ver a maravilha de Deus no nosso meio. A igreja tinha essas qualidades e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Não, falando por quê? Por que está faltando milagre? Ah, está faltando oração? Não, irmão, tem irmãos que oram. Tem irmãos que santificam, tem irmãos de jejum. Mas está faltando essas qualidades, principalmente o temor. Aí Deus não opera. De forma nenhuma. Às vezes, meus irmãos, nós queremos ver milagres. Nós queremos ver sinais. Mas nós não estamos no centro da vontade de Deus. Não estamos observando o que Deus quer de nós, o que Deus exige de nós. Muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos, eles viam milagres, eles viam sinais. Se nós observarmos, irmãos, esses 4 pilares, tiver temor no nosso coração, se cada um de nós tiver temor, nós vamos ver Deus operando, Deus cooperando, Deus fazendo milagres, os demônios caindo por terra, a alma se convertendo de verdade, abandonando o pecado, sendo liberta, descendo as águas do batismo, que nós possamos voltar a praticar as primeiras obras. Precisamos voltar a praticar as primeiras obras. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais uma vez está falando da união desse povo. Todos os que criam estavam juntos, unidos, comunhão.
e tinham todos em comuns, ou seja, um suprindo a necessidade do outro. Não era aquele negócio de buscar só os meus interesses, olhar só para mim mesmo, meus irmãos que se virem, cada um para si, Deus por nós tudo, né? Não, todos que Cristo estavam juntos e tinham todos em comum. E diz a Bíblia, meus irmãos, que não havia deles necessitado algum. Às vezes, meus irmãos, nós vemos essa deficiência na igreja de hoje. Às vezes tem irmãos que é fiel e dizimista, mas às vezes está passando fome. Às vezes tem irmãos que ajudam a obra de Deus com muito sacrifício, mas às vezes está precisando de um dinheiro para comprar um remédio, pagar uma luz, pagar uma água. E não tem. E nós muitas vezes não conseguimos enxergar isso. Que nós possamos orar, Deus fala, Deus. De repente o meu irmão não quer se manifestar, porque tem vergonha, porque não quer ser pesado para a igreja. Mas mostra para mim o irmão necessitado, e eu vou lá ser um canal de bênção na vida dele. Eu vou lá ajudar ele em nome de Jesus Cristo, e Deus vai recompensar a nós, vai abençoar a nós, pode ter certeza. Mas hoje em dia está faltando, meus irmãos, essas qualidades. E olha só o que a Bíblia fala. Eles vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Irmãos que às vezes tinha lá, por exemplo, hoje 2 carros. Aí ele via a necessidade financeira dos irmãos. Vou vender um e vou pegar todo o dinheiro e vou lá depositar aos pés dos apóstolos, para que haja sustento dos necessitados, dos pobres, dos menos favorecidos, dos carentes. Hoje nós estamos gananciosos. Hoje nós queremos mais e mais e mais e mais e mais. E muitas vezes temos condições de ajudar o nosso próximo e não ajudamos. Mas a igreja primitiva, eles observavam muito isso. Irmãos, e a Bíblia diz que assim eles procediam, segundo cada um tinha necessidade, a igreja supria. Hoje às vezes, meus irmãos, tem cristãos, ele passa necessidade, uns porque não quer trabalhar mesmo, preguiçoso, quer viver da fé, mas a fé dos irmãos. Mas outros não, irmãos, que às vezes se acidentou, está doente, as portas se fechou, já enviou currículo para todo lado, as portas não se abriram. E muitas vezes está passando necessidade, contando com o nosso apoio, com a nossa ajuda. E às vezes nós, como igreja, fechamos a mão. E às vezes temos até conhecimento que aquela pessoa está precisando de uma ajuda. Mas a igreja primitiva era diferente. E diz a Bíblia, meus irmãos, que eles perseveravam unânime. Sempre fala aqui de comunhão e união, união e comunhão dos irmãos. E eles perseveravam unânime todos os dias no templo. Eles tinham o prazer de estar nos cultos, nos templos, todos os dias. Não era só domingo, não era só na ceia, não era só na quarta-feira no culto de doutrina, era todos os dias no templo. E diz a Bíblia que partindo o pão comiam em casa junto com alegria e singeleza de coração. Eles não estavam só, estavam nas casas também. Aquela comunhão, aquela união. Agora hoje em dia já não dá mais, não dá. Hoje em dia tem muitos ímpios no meio da igreja, sem contar que não tem temor mais. Hoje se um irmão vai na casa do outro, já vai lá cobiçar a mulher do outro. A mulher já vai cobiçar o marido da outra. Sabe, se reúne, daqui a pouco a carnalidade é tanto, a falta de temor é tanto, e já começa a gerar no coração uma paixãozinha. Daqui a pouco adultério, prostituição, escândalo. Não dá, hoje em dia é cada um no seu canto mesmo. Eles tinham um coração singelo, um coração puro, tinham temor. Hoje em dia não tem, meus irmãos, eu fico assim pensando, às vezes hoje em dia a falta de temor é tão grande, que as pessoas aprontam, pecam, aí depois vai se explicar.
Por que você fez isso? Ah, eu fiz isso porque meu marido, sabe como é que é? Por que você fez isso? Minha mulher, não, minha mulher. Sai da igreja, por que sai da igreja? Por que você fez? Por pastor, aquele pastor, meu Deus. Não, é obreira, não, aquele irmão, o Zezinho culpado. Não, é ele o culpado. E às vezes é falta de temor. O culpado é ele mesmo. Aí quando arruma toda a justificativa, vê que não deu certo, o diabo. Pombagira, é pombagila. O culpado é pombagila. É Adão e Eva, lembra Eva? Por que você fez isso, mulher? A serpente! Por que você fez isso, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Deus não falou com a cobra. Por que você fez isso, serpente? Senão a serpente ia falar, sei lá. É assim, irmãos. Às vezes é falta de temor. Coração maligno. Porque o ministério aconselha, irmãos, presta atenção nessa aqui, de homem com mulher não subir para os matos a orar. Ah, isso aí é julgo, como é que é? Radicalismo, extremismo. Os pastores são maliciosos. Não! Já houve caso de irmão por o mato orar tudo misturado, de lá mesmo ir para outro canto, aprontar. Ou lá no meio da capoeira mesmo, pegar fogo da carne lá e já viu. Maldade, malignidade, falta de temor. Não dá, meus irmãos, hoje em dia para nós ficar de casa em casa. Quando não é esse tipo de pecado, é fofoca. Viu que a irmã falou na casa do irmão? O que a irmã falou? Daqui a pouco está feito o fervo. Daqui a pouco está feita a baderna, calúnia, difamação, falso testemunho contra os irmãos. A igreja primitiva não, eles estavam juntos com o coração puro, com o coração transformado. É Davi, lembra de Davi e Saul? Saul tinha um coração maligno. Ele pecava, por que você ofereceu o sacrifício, Saul? Ah, o profeta, você demorou aí, e o povo estava se dispersando, não chegou no horário certo, eu taquei fogo no sacrifício aí. Aí Samuel falou, você agiu loucamente. Ele, como diz o pastor Milton, ele era como um bagre, saboado, liso, Saul. Ele sempre estava arrumando desculpa para o seu pecado, para os seus erros. Ele não tinha temor. Agora Davi não, Davi pecou. Ele não falou, a Betseba foi culpada porque ela estava lá tomando um banho, bonitona, e sabe, a Betseba é culpada, Senhor. Não. No Salmo 51, ele bate no peito e fala, eu pequei contra ti, Senhor. Eu pequei. Culpado sou eu. Põe em mim um coração puro, Senhor. Um coração singelo, Senhor. Nós temos um coração maligno, nós precisamos que o Senhor tire isso. Nós precisamos que o Senhor coloque em nós um coração puro também. E que esse coração puro venha despertar em nós um temor pelas coisas do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. E cada dia, meus irmãos, Deus acrescentava o número daqueles que iam salvar-se. A igreja só crescia. Às vezes nós temos dificuldade para batizar uma alma, porque é um cabo de guerra. Um puxa para um lado, puxa para o outro. Sabe? A falta de comunhão, a falta de união. Aí as redes sociais é um lixo. É um usando a rede social para jogar indireta para o pastor, indireta para o obreiro, indireta para a irmã. É um lixo. Pessoas não convertidas. Que nós possamos usar a rede social para glorificar o nome do Senhor, para evangelizar, para transformar a vida, para a glória de Deus. Ainda essa semana, eu indo para o mato orar, falei para minha esposa, Deus está me incomodando, vamos para o mato orar. Aí minha esposa falou, vou junto. Nós indo, uma mulher ligou desesperada, o irmão dela, tentando tirar a vida, endemoniado, oprimido, possesso. Irmãos, enquanto nós estamos jogando indiretinha para os irmãos nas redes sociais, tem almas indo para o inferno. Que nós possa criar temor, criar vergonha, e pregar o Evangelho, e fazer a obra de Deus, e nos unir, e dar as mãos, como uma igreja liberta e transformada. Aleluia! Agora, porque essa igreja tinha todas essas virtudes e qualidades, eles tinham medo de Pedro. Pedro era muito bravo, sabia?
Se eles não obedecessem, Pedro arrancava da espada e ele era bom de espada, ele ameaçava no pescoço e acertava a orelha. Eles tinham medo de Pedro, Pedro era bravo. Não, irmãos, eles tinham todas essas qualidades porque eles eram cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando desceu o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não escandaliza. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não dá trabalho. Um crente cheio do Espírito Santo não fica arrumando contenda. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não incomoda os irmãos, ele incomoda o inferno. Um crente cheio do Espírito Santo é diferente. Um crente cheio do Espírito Santo é diferente. Não precisa você forçar, ameaçar um crente cheio do Espírito Santo para ele orar, para ele estar no culto de doutrina, para ele participar da ceia. Não precisa ameaçar, não. Ele tem prazer no que ele faz com alegria, ele faz com amor. Um crente cheio do Espírito Santo é diferente, tem temor no coração, aleluia. Que nós possa ser cheio do Espírito Santo e ter qualidades que só o Espírito Santo pode nos dar. Uma igreja com um só coração e uma só alma, com um só Espírito e cheia do Espírito Santo. Aleluia. Deus abençoe a igreja, se coloca em pé. Glória a Deus, aleluia. Oh glória. Vamos orar a Deus, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai.